Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje são derivadas de maior ordem, que também são conhecidas como derivadas de ordem superior, que na verdade é sair derivando, né? Só que nós vamos falar de derivadas parciais de ordem superior, tá? Na videoaula anterior, nós definimos as derivadas parciais, que são derivadas para funções de mais de uma variável. É uma definição importante para nós. E nessa videoaula nós vamos falar principalmente das derivadas parciais de segunda ordem, tá? Então nós vamos pegar função z, f de x, y. Então temos aqui função de duas variáveis. E nós vamos falar da derivada parcial de segunda ordem. O que significa isso? Ó, eu vou pegar a derivada parcial e vou derivar de novo em relação a x e vou gerar fxx. Que eu posso também falar F11, né, conforme a notação. Essa notação que também é muito conhecida, ó, derivar em x, a derivada em x, tá? Também eu posso usar aqui, ó, del2f, delx2, ou del2z, delx2, que está falando aqui nessa linha toda que nós estamos derivando a derivada parcial em relação a x, de novo em relação a x. Por isso que é derivada de segunda ordem. Observe, pessoal, que esse tipo de derivada, ele aparece em muitas equações diferenciais parciais, tá? As derivadas de segunda ordem, equação do calor, equação da onda. Então, assim, é uma definição extremamente importante aqui para nós do estudo, né, do cálculo nas engenharias. E para calcular também, ó, derivada em x, eu quero derivar agora em relação a y. Então, isso aqui representa a derivada em y da derivada em x, da função fx. Então, eu vou escrever, ó, eu primeiro derivei em x, agora eu estou derivando em y. Primeiro eu derivei com a primeira variável, agora estou derivando com relação à segunda variável. Agora estou derivando em y a que já estava derivada em x, né, a função fx. Del 2 de f, del y, del x. Então, repare que aqui a gente começa assim, ó, nesse sentido. Quando eu uso essa notação, eu vou sempre, ó, derivei primeiro em relação a x e agora eu estou derivando em relação a y. E eu posso escrever assim também, ó, del 2z, primeiro em x, depois em y. Tá vendo? Ó, fxy significa derivar primeiro em x, depois em y. Observe, pessoal, que uma informação importante é que tudo aqui dessa videoaula foi retirado do livro Cálculo, volume 2, do James Stewart, que está disponível PDF na internet, gratuitamente. Eu posso fazer o mesmo para fy. Se eu já derivei, já encontrei a função fy, agora eu posso derivar em relação a x. Então, primeiro já estava derivada a função f em relação a y, eu quero derivar de novo em relação a x. Então, vou escrever fyx, f21. Quero derivar agora em relação a x, a que já estava derivada em relação a y. Eu vou escrever, ó, del 2f, ó, primeiro eu derivei em y, depois agora estou derivando em x. Ou escrever assim, ó, primeiro em y, depois em x, só que eu uso z no lugar de f. E também posso encontrar a derivada em y da que já estava derivada em relação a y. Então, vou calcular fy, que é a mesma coisa de escrever f22, derivar em y a função fy, posso escrever assim também, nesse formato aqui. Então, gente, a notação fxy ou escrever assim significa que primeiro derivamos em relação a x, depois em relação a y. Então, quando a gente escreve nesse sentido aqui, ó, a ordem fica invertida, tá? Então, observe isso e isso. Então, ó, eu estou pegando a função fy e estou derivando em relação a x. Então, primeiro eu derivei em y, depois eu estou derivando em x, ó. Primeiro em y, depois em x. Tá? Então, isso é importante de salientar aqui, essa ordem. Exemplo 1 da nossa videoaula. Determine as derivadas parciais dessa função. Nós vimos na videoaula anterior que derivar essa função aqui é muito simples. Para achar fx, eu vou falar que o y é constante, então vou derivar x ao cubo, 3x². Derivar isso aqui, y é constante, então eu mantenho a constante e derivo só o x ao quadrado, que dá 2x. Isso aqui é constante em relação a x, então a derivada é zero. Para calcular fy, derivada em relação parcial em relação a y, eu mantenho o x constante. Então, a derivada da constante é zero, a constante está aqui,
deriva y ao cubo, 3y ao quadrado, deriva essa função em y, dá menos 4y. Então, eu encontrei derivada em x, derivada em y. Agora, essa primeira aqui é derivar de novo a função fx, agora em relação a x. Como que eu derivo aqui? De novo em relação a x, ó, 3x² em relação a x, 6x. Derivar isso aqui em relação a x, ó, o x já está aqui, 2y ao cubo é a constante que multiplica x, então vai ficar 2y ao cubo. Eu quero derivar agora essa em relação a x, ó, que é pegar essa aqui e derivar em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, ó, o y é constante, então vai ficar 6xy ao quadrado. Derivar isso aqui em relação a x dá zero, porque o y é constante. Vamos fazer o mesmo, ó. Agora eu vou pegar fx e quero derivar em relação a y. Então, vou derivar isso aqui em relação a y. Derivada constante zero, porque x é constante quando eu estou derivando em relação a y. E 2xy ao cubo, quando eu quero derivar em relação a y, 2x é constante. Então, fica aqui um 2x, derivada de y ao cubo, 3x ao quadrado. Então, 2 vezes 3, 6xy ao quadrado. E quero pegar agora essa função aqui e derivar de novo em relação a y. Então, vai ficar derivando em relação a y, ó, 6x² y, derivado aqui em relação a y, menos 4. E aí eu termino o exemplo. Então, é só sair derivando o que eu já tinha derivado. Essa é a ideia. E aqui, gente, nós temos um teorema muito importante para o entendimento dessas derivadas segundas, tá? Que é o teorema de Clairaut, ou é porque ele é francês, né? Clairaut, não sei falar direito, mas estou tentando. Então, é isso, olha, o teorema, ele vai relacionar as derivadas. Quando eu derivo primeiro em x e depois em y, nós vamos ver que há uma igualdade se eu fizer o contrário. Se eu derivar primeiro em y, depois em x. O que é a hipótese? Ó, suponha que f seja definida numa bola aberta que contenha o ponto AB. Se as funções derivadas segundas forem contínuas nessa bola D, então as derivadas de segunda ordem são iguais. Uma nota importante sobre esse Alex Clairaut é que ele foi uma criança prodígio na área da matemática. Aos 10 anos, ele leu o texto de cálculo do L'Hopital e aos 13 anos ele apresentou um artigo sobre geometria na Academia Francesa de Ciências. Aos 18 anos, ele publicou essa nota aqui, né? Que foi o primeiro tratado sistemático em geometria analítica tridimensional, que inclui cálculo de curvas espaciais. Então, assim, a gente tem que fazer essa nota histórica porque merece, né? E esse teorema, gente, ele é extremamente importante. Eu vou citar ele principalmente na hora de demonstrar outras coisas aqui do estudo das funções de várias variáveis, tá? Então, lembrando aqui o que é o teorema, se as funções fxy e fyx forem contínuas em uma bola que está lá no domínio, né, da função, eu posso igualar a derivada. Se eu derivar a função primeiro em x, depois em y, fica igual se eu derivar em y, depois em x. As derivadas de ordem 3, né, se eu quiser sair derivando de novo a derivada, ó, derivo primeiro em x, depois em y, depois em y, é a mesma coisa, né? E o teorema também, ele é estendido, tá? Usando esse mesmo teorema, nós podemos mostrar que não vai importar a ordem de derivação se essas funções forem contínuas em uma bola que está lá no domínio. Lembrando aqui, ó, tá vendo? Primeiro em x, duas vezes em relação a y. Primeiro em x, duas vezes com relação a y depois. Então, tem que ficar atento aqui quando eu quero usar essa notação aqui. Vamos ver esse exemplo. Ó, calcular duas vezes em x, depois em y, depois em z para essa função. Primeira coisa, derivar em relação a x primeiro. Seno de alguém sendo derivado é o cosseno do alguém vezes a derivada do alguém. Derivar o alguém em relação a x, ó, derivar 3x é 3, derivar uma constante é 0. Então, obtive essa função aqui que é a derivada x, derivada em relação a x. Eu quero derivar isso aqui em relação a x de novo, então eu vou proceder da mesma forma.
Derivada do cosseno de alguém é menos seno do alguém vezes a derivada do alguém. Derivar o alguém em relação a x, ó, a derivada desse alguém dá 3, por isso que ficou 3 vezes 3 deu 9. Derivada de yz em relação a x dá 0, porque é constante. Agora, gente, eu quero pegar essa função aqui e derivar com relação a y. Então, vamos fazer da mesma forma. Seno de alguém derivado é cosseno do alguém, vezes a derivada dele. Só que agora eu tenho que derivar o alguém em relação a y. Derivar 3x em relação a y dá 0. Derivar yz em relação a y dá z. Porque é a mesma coisa eu derivar 2z. Derivada de 2z em relação a z dá 2. Z é constante, porque eu estou derivando em relação a y, então vai ficar z, que é a constante multiplicando, então dá essa linha aqui, que é essa derivada. Agora eu vou derivar isso em relação a z, vou derivar essa linha em relação a z. Então vamos fazer a derivada, vai ficar como? Ó, agora eu vou ter que usar a regra do produto, porque eu tenho duas funções que estão com z implicados, nenhuma é constante. Então vamos usar a regra do produto, ó, deriva a primeira, repete a segunda, mais, agora eu tenho que repetir a primeira, então eu vou ter aqui um menos 9z repetido, vou derivar a segunda. Cosseno de alguém derivado dá menos seno do alguém, 3x mais yz, vezes agora a derivada do de dentro. Derivada do de dentro com relação a z, ó, 0. Com relação a z aqui dá quem? Dá y. Por isso que ficou 9yz, ó, seno disso daqui, tá? E aí nós obtemos o que foi pedido no exercício, que é derivar esse tanto de vezes aqui. Repare que isso aqui é uma derivada de ordem 4. Derivou duas vezes em x, uma vez em y e uma vez em z, tá? E a gente termina esse exemplo. E por último, ó, coloquei aqui, ó, um exemplo para você. Se f de x, y, z é isso aqui, essa função, determinar derivada em x, depois em z, depois em y. E a dica foi, qual ordem é a mais fácil? Observe, gente, que se eu começar fazendo aqui, ó, fx, derivar em relação a x, eu vou derivar aqui, é fácil, mas aqui eu vou ter uma arquisseno de x que vai envolver x e z, tá? Então, eu vou ter aqui alguém que depende de x, y, z, tá? Mais uma outra função que dependerá de x e z. Depois, quando eu quero derivar isso aqui em z, eu vou ter que derivar de novo, de novo. E por último, quando eu quero derivar em y, repare que aqui vai ter xz. Derivada em y de alguém que tem relação com xz vai dar 0. Então, o que significa? Que essa parte toda aqui, eu fiz ela à toa. Eu estou perdendo tempo. Então, a ordem de diferenciação aqui, supondo que eu estou usando o teorema de Clairaut, que a ordem não importaria, né? Então, ó, fxzy seria igual a fzxy, que seria igual a f de y, xz, por exemplo. Então, eu observo que como eu tenho uma parte da função que não depende de y, no caso, eu vou começar fazendo primeiro em y. Então, eu vou começar fazendo essa daqui, ó. Vai me ajudar muito, porque vai me diminuir as contas. Quando eu pego essa função agora, eu vou derivar em relação a y, eu vou ter, então, ó, x e z ao cubo é constante. Então, eu só tenho que derivar y ao quadrado, que é 2y. Aqui, ó, derivada em y, gente, dá 0. Olha como que me ajuda. Então, fy vai ser 2xyz ao cubo, tá? Então, agora eu quero derivar em relação a x. Então, vou fazer z, ó, desculpa. Vou fazer f, y, x. Então, agora eu vou derivar essa daqui em relação a x. Então, observe que é um constante que multiplica x, então vai dar a própria constante. E por último, agora, y, x, z. Vou colocar a derivada em relação a z. Então, 2y é constante, z ao cubo derivada é 3z ao quadrado. Então, a derivada que eu quero, y, x, z, vai ser 6y, z ao quadrado.
Repare, gente, que se você, qualquer forma que você fizer, você vai achar a mesma derivada, tá? Se você fizer aquela contalhada primeiro derivando em x ou primeiro derivando em z, você vai achar esse mesmo resultado, essa mesma função aqui que resulta dessa derivação aqui de ordem 3, no caso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhe aí as próximas videoaulas do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre. Até a próxima. Tchau!